Olá, estudantes do 7º ano. Neste vídeo vamos falar sobre estrutura das palavras. Vocês provavelmente já tiveram a oportunidade de verificar que as palavras podem ter acréscimos de prefixos, sufixos, e aí a gente muda o significado da palavra, que pode inclusive indicar o oposto do que se pretende afirmar, né, com aquela palavra. Eu posso ter, por exemplo, a palavra amor, e colocando aí um prefixo que indique o contrário do amor, eu posso colocar o prefixo des, formando uma derivação prefixal, e a palavra desamor, né, indicando o seu contrário. Então, a gente vai estudar um pouquinho disso nessa aula. Agradeço muito por vocês estarem aí participando, assistindo as videoaulas, espero que estejam aprendendo bastante, né? Os slides são sempre elaborados aqui com muito carinho para vocês, né? E vocês são muito especiais, parabenizo aí por estarem aprendendo e se preocupando, né, em ampliar o repertório linguístico de vocês, o vocabulário, aprendendo aí os conceitos e os conteúdos das diversas disciplinas. Então, vamos ver aqui quais são os nossos objetivos. Consistem em fazer a leitura de uma tirinha, compreender o processo de formação das palavras por composição e reconhecer o efeito de sentido decorrente da exploração de recursos ortográficos. Então, como surgem as palavras? Por que algumas palavras são escritas de forma semelhante? Vocês já pararam para perceber? E observem que quando vocês estão lendo uma palavra, por mais que vocês de imediato não se lembrem de algum dia ter lido, mas vocês conseguem muitas vezes inferir o significado, ou tentar adivinhar, tentar deduzir o que significa aquela palavra dentro de uma frase, dentro de um enunciado, dentro de um contexto. E muitas vezes vocês acertam o significado, mesmo sem ter ido lá buscar no dicionário, seja o dicionário online, seja o dicionário material impresso ali. Né? Por que vocês acertam? Porque as palavras têm determinadas estruturas, determinados radicais que são utilizados para formar novas derivações, outras palavras com sentidos e significados diferentes, né? Então é isso que nós vamos ver. Então, começando aqui pela leitura de uma tirinha, observem aqui os elementos da linguagem verbal, que são as palavras dentro dos balões, e da linguagem visual, né, da linguagem não verbal, que são os desenhos, ilustrações, imagens. Então, no primeiro quadrinho nós temos as mesmas máscaras que nos cobrem a boca, deixam de fora nossos olhos. Isso significa que é essencial falar menos. E caprichar na sobrancelha, que está na moda grossa. Então, onde será que houve aqui uma ruptura de expectativa do leitor? Então, nossa primeira atividade consiste em vocês tentarem identificar onde que está o humor nessa tirinha. Então, vocês vão dar mais uma lida, vão analisar ali todos os aspectos da linguagem não verbal, né, os desenhos, o formato dos balões, as ilustrações e os aspectos da linguagem verbal, que são as palavras. E aí, identifiquem onde será que está o humor nessa tirinha. Um tempo para aquecer aí com a nossa primeira atividade.
Então, observem aqui, né, que o humor, a gente pode afirmar que está na quebra de expectativa, né? Há uma ruptura de expectativa por parte do leitor, né, que ocorre no último quadrinho. Então, espera-se que a personagem diga observar mais, né? Ao invés de ficar falando muitas vezes sem pensar, é bom pensar um pouquinho, né, antes de articular as palavras, porque as palavras têm poder de transmitir uma ideia, né? Dependendo da forma como as usamos, podemos às vezes transmitir uma ideia equivocada, uma ideia impensada. Então temos que ter cautela, temos que pensar antes de falar, né? Então aqui espera-se que a personagem diga observar mais, ficar mais atento. No entanto, ela diz para caprichar na sobrancelha, né? E ainda diz que está na moda grossa, ou seja, há uma ruptura daquilo que o leitor esperava aí, né, que acontecesse, que fosse a fala da personagem no último quadrinho. E vamos para a nossa segunda atividade. O que indica o S no final das palavras? Nossos e olhos. Essa tá fácil, né? Então é bem fácil vocês pensarem aí em elaborar uma resposta de uma ou duas frases para dar conta de responder a nossa segunda atividade. O que o S significa nessas palavras? Então, observem que o S indica plural, é óbvio, né? Se eu coloco o S ali, é uma desinência no final de uma palavra, eu estou indicando que há mais de um. Então, com relação ao número, eu estou quantificando que existe mais de um. Estou me referindo a mais de um, por isso é plural, não é singular, né? Então, o S é a desinência dessas palavras que identifica com relação ao número. Se se trata de apenas um, eu não coloco S, né? Um irmão, por exemplo, eu tenho um irmão. Agora, se eu tenho dois, aí eu coloco irmãos. Então, esse S é uma desinência que marca a pluralidade das palavras com relação ao número, né? Então, vejamos o que é a desinência nas palavras, que é importante a gente aprender também. As desinências são partículas finais que indicam algumas flexões das palavras. As desinências podem ser nominais. Então, as desinências nominais indicam as flexões de gênero. O que significa isso? Eu posso ter ali
Outro ou outra. Esse o no final da palavra outro e esse a no final da palavra outra é uma desinência que me indica o gênero, né? Referindo-se aí a masculino ou feminino. Bibliotecário ou bibliotecária. Também a gente tem aí a desinência ou a indicando o gênero, mais uma vez. E também nós podemos ter as desinências que indicam o número, né? E às vezes temos ambas. Temos desinências que indicam o gênero e o número. Eu posso dizer o aluno, os alunos, o aluno, gênero masculino, né? Singular, uma pessoa só. Os alunos, gênero masculino, e tenho o plural, é mais de um. Com relação ao número, estou dizendo que é mais de um, por isso que é plural, né? Então a gente tem como exemplo aqui, ó, lugar, lugares, distante, distantes, a desinência do plural marcada pela letra S. Porém, lembre-se de que nem todos os nomes admitem flexões de gênero e de número. Por exemplo, eu tenho cadeira, admite no plural, cadeiras, mas nunca cadeiro. A palavra cadeira, ela é um substantivo feminino, não tem como ela vir a ser masculino, porque não faria sentido, né? Então eu tenho aqui que é uma palavra que sempre vai ser utilizada no gênero feminino, a cadeira, a blusa, a carteira, diferente de professor, que eu posso ter o professor, a professora, o aluno, a aluna, os alunos, as alunas e assim sucessivamente. E temos aqui também, né, os substantivos uniformes, ou seja, eles são admitidos numa única forma. Observem aqui para a palavra ônibus, né? A palavra ônibus, eu não posso ter um ônibus, dois ônibuses e acrescentar um sufixo es aí para indicar o plural do ônibus. Eu vou ter um ônibus, dois ônibus, 10 ônibus, 100 ônibus. A palavra não muda, por isso que ela é invariável, ela não varia, portanto a gente diz que é um substantivo uniforme, só existe no plural. Temos várias palavras assim, né? Então, pires, por exemplo, né, a gente tem um pires, dois pires, três pires. É um substantivo uniforme, ele só existe no plural, né? Não tem como acrescentar sufixo es para fazer plural dessas palavras. E as desinências podem ser verbais, né? Então, as desinências verbais indicam as flexões de número, pessoa, modo e tempo dos verbos. Tudo isso. Então, quando eu digo leio, o que tem a ver o número? Ué, quem leio só pode ser o eu, né? Então, eu estou indicando aqui a primeira pessoa do singular. Então, com relação ao número, é uma pessoa só que lê. Quando eu digo leio, quando eu faço essa flexão aí, atribuo essa desinência aí, a palavra, né, leio, o io no final, que é a desinência número pessoal, me indica o número e a pessoa. Quem que é o número? Singular. Quem que é a pessoa? Primeira pessoa. Portanto, primeira pessoa do singular, né? Assim eu posso ter para a palavra faço, estudo, brinco, jogo. Quando eu terminei em o ali, eu já sei que é uma flexão verbal que indica um sujeito se referindo à primeira pessoa do singular. Por isso que é desinência número pessoal. Quando eu digo lemos, opa, sou eu e mais alguém, né? Quem que lemos? Só pode ser o nós. O nós é a primeira pessoa do plural. Então, o mos identifica aqui, né, o número, que é plural, e a pessoa, que é o nós, né? Eu posso ter estudamos, brincamos, jogamos, primeira pessoa do plural, identificado através aqui do mos, que é essa desinência número pessoal. Temos que a palavra leram. Quem leram? Só pode ser eles ou elas, terceira pessoa do plural. Então, com relação ao número, é mais de uma pessoa, quando eu digo leram, né? Porque são eles ou são elas, né? E o que eu tenho aqui com relação ao tempo verbal, né? Quando eu digo leram, eles leram ontem, a semana passada, o mês passado. Estou indicando aqui o pretérito, ou seja, o passado. Agora, se eu digo leio, eu leio, tu lês, ele lê, opa, nós estamos no presente. Se eu disser eu lerei, tu lerás, nós leremos, estamos no futuro. Então, observem que as desinências ali, os finaizinhos da flexão verbal, me indicam número, se é singular ou se é plural, a pessoa, se é eu, tu, ele, nós, vós, eles. Indicam também se é passado, se é futuro, se é presente. Então, tudo isso nas desinências número pessoal eu consigo identificar. Continuando então, as palavras de nossa língua são, portanto, formadas pela união de pequenas partes que carregam em si um significado. Essas partes chamam-se morfemas. A parte que nos informa sobre o sentido básico da palavra chama-se radical.
Então, para relembrar, o radical não muda, ele é utilizado para a composição de outras derivações, né? Então, aqui a gente tem, né, o verbo comer, né, que eu posso colocar no infinitivo, terminado em er, e aí eu posso fazer as derivações. Comia, pretérito imperfeito, indicando o passado, né? Indicando o número também, né? Quem que comia? Pode ser ele, pode ser eu, pode ser ela, eu posso estar me referindo tanto à primeira pessoa do singular, que é eu, como à terceira pessoa do singular, que é ele ou ela, né? Comem, quem comem? Eles ou elas comem. Que tempo que está aqui? A gente tem aqui que está no tempo presente, no agora, né? Então, eu como, tu comes, ele come, nós comemos, vós comeis, eles comem, eles ou elas. Então, eu sei que se refere à terceira pessoa do plural, né? Por isso que a gente chamou de desinência número pessoal. E a gente tem aqui, a partir do radical com, com, eu posso formar também um substantivo. A palavra comilão. Por que é substantivo? Deixou de ser verbo agora. Porque não está flexionado para fazer a conjunção, para fazer a concordância com um dos pronomes pessoais. Então, aqui o que eu tenho? Eu coloco um artigo na frente, né? Eu posso dizer o comilão, no caso de colocar na frente aí um artigo definido, ou um comilão, um artigo indefinido. Então, sempre que eu colocar um determinante na frente da palavra, aí eu tenho que essa palavra se torna um substantivo, né? Nesse caso, a partir aí, né, do radical com. Vamos continuar analisando aqui, né? Então, um fragmento, né, do texto da tirinha, né, que a gente leu, conhecer um pouco das outras pessoas. As palavras primitivas são aquelas que, na língua portuguesa, não provêm de outra palavra. Exemplo, conhecer. Agora, eu posso ter uma derivada acrescentando aí, né, um prefixo, desconhecer, né? Então, as palavras derivadas são formadas a partir de outros radicais. Eu também posso formar conhecimento, acrescentando aí o sufixo mento, né? A parte que elas têm em comum é chamada de radical. Observem aqui que vai até o C, né? Conhece. E aí eu posso formar conhecer, conhecimento, conhecemos, conhecer. Então, eu vou deixar aqui mais um fragmento, né, para vocês analisarem na nossa terceira atividade e vou pedir para vocês identificarem qual é o radical das palavras sublinhadas. Tá? Então, qual é a parte que não muda da palavra que a gente chama de radical? Um tempo para essa atividade.
Então, verificando aqui, galera, olha lá, né, se vocês conseguiram perceber qual é a partícula dessa palavra, dessas palavras que estão sublinhadas, que não muda, que não altera. Então, com relação a desmemoriados, observem ali que a palavra memória não altera. Foi acrescentado o prefixo des mais o sufixo dos, formando uma derivação parasintética, né? Mas vocês não precisavam de dizer que tipo de derivação que nós tínhamos ali, apenas identificar ali o radical, né? Desmanchar, olha, foi inserido ali, né, o prefixo des, a palavra manchar, que é um verbo, né? Indiferença, então, prefixo in, né, acrescido na palavra diferença. Desamor, menos, prezar, né? Prezar no sentido de dar valor. Se eu não dou valor, eu desprezo ou eu menosprezo. Então, eu tenho essas possibilidades de inserir aí prefixos e formar derivações prefixais, certo? Então, nessa aula nós lemos uma tirinha, compreendemos o processo de formação das palavras, reconhecemos o efeito de sentido decorrente da exploração de recursos ortográficos. Eu espero que vocês tenham gostado, aprender um pouco mais sobre a estrutura das palavras e até breve.